Oi, gente! Bem-vindos de volta ao canal. Meu nome é Fabiola Conte e esse é o Corporativismo Sem Frescura. Porque a gente não tem tempo para blá 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 aqui, tá, gente? Ninguém tem. Antes do vídeo de hoje, não se esquece de se inscrever no canal, já deixar aí o seu curtir, apertar o sininho, aperta tudo aqui, que tem aqui embaixo para apertar. O vídeo de hoje é sobre headhunters e consultores de colocação, de recolocação. Eu acho muito interessante, eu acho que as pessoas não têm noção que são duas coisas completamente distintas. Eu conversei com várias pessoas, assim, conversando com pessoas, candidatos, pessoas que não são da área de RH, que entendem nada de contratação, e falaram assim, a fulana me deu o nome de um headhunter para eu contactar, meu Deus, para eu contactar, para me ajudar a achar uma vaga. Headhunter para te ajudar uma vaga, a encontrar vagas? É isso! Isso não é um headhunter. Isso é um consultor de recolocação. Muito bem, vamos explicar aqui as diferenças. Headhunter. O que é um headhunter? Caçador de cabeça, né? Se você for traduzir assim. Nada mais é do que um recrutador. Um headhunter é um recrutador. É um caça-talentos. Mas ele é um caça-talentos para coisas específicas. Então ele está trabalhando várias vagas. Talvez você se encaixe em uma dessas vagas que essa pessoa tem, esse headhunter tem. Se não for o caso, ele não está muito nem aí para você. Se você tiver um currículo muito interessante e dependendo do quanto tempo que esse headhunter tenha disponível, né, no seu dia a dia, ele provavelmente vai querer conversar com você para entender um pouco mais do seu perfil, da sua história, porque ele pode achar o seu currículo muito interessante e já imaginar que vai ter alguma vaga logo que o seu perfil se encaixe. O que é um caça-talentos, headhunter, recrutador? É uma pessoa que trabalha ou para si própria ou para uma empresa de recrutamento e é contratado ou contratada para achar uma pessoa, achar um candidato, a posição XYZ. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que a Coca-Cola quer contratar um gerente de marketing. Só que ou a Coca-Cola já tentou encontrar essa pessoa e não conseguiu, sozinha, internamente, com seus próprios recrutadores, com seu próprio departamento de RH, ou não tem tempo para isso, está focado em outras coisas. Então ele vai ligar para a empresa, para a consultoria XYZ, a consultoria é uma consultoria de RH / de recrutamento, vamos dizer assim, para fechar essa vaga. E aí a consultoria XYZ vai dar essa vaga para a recrutadora Maria, a headhunter Maria, né? O que você quiser chamar. Aí a Maria vai atrás de fechar essa vaga. Isso é um headhunter. Nada mais é do que um recrutador. Ele vai procurar pessoas que se encaixem, candidatos que se encaixem naquela vaga para aquela empresa. Esse é o trabalho do headhunter. Esse é o trabalho da Maria, que foi contratada, da consultoria que foi contratada pela Coca-Cola. A Maria provavelmente não tem só essa vaga, tá? Um recrutador, muitas vezes, trabalha eu tô dizendo assim, às vezes 15, 20 vagas ao mesmo tempo, muitas vezes para empresas diferentes. Então, não tem muito tempo a perder. A não ser que você esteja falando de headhunters e recrutadores que trabalham, a gente chama de C-suite, a galera do nível C, que são os CEOs, CFOs, CHROs, CMOs, enfim, a galera alta, presidência, vice-presidência, sabe? Esses caras não. Esses caras muitas vezes têm só 2, 3 vagas ao mesmo tempo, às vezes até menos. Mas porque eles ganham muito dinheiro por vaga, entendeu? Essa é a diferença. Um recrutador de uma consultoria que faz vaga de analista, de gerente, de engenheiro, eles ganham no volume. Cada vaga que ela fecha é, sei lá, uns 2.000 de comissão, R$500, 1.000 e tal. Mas se ela fecha 20, já um cara que está fechando uma vaga de presidente, ele vai ganhar 100.000 de comissão só naquela vaga. Então é isso que muda, tá? Dando um exemplo, tá, gente? Esse é o headhunter. O que é um consultor de recolocação? No Brasil, o nome em inglês também é famoso, chama outplacement. Outplacement e recolocação é a mesma coisa, só que um é um nome americano, que as pessoas ainda assim usam muito no Brasil, e recolocação é uma tradução, uma palavra brasileira para isso. O foco não é a vaga, o foco é o candidato. Então, existem dois tipos de consultoria
de recolocação e consultores de recolocação. Mesma coisa do headhunter, ele pode trabalhar para si mesmo, a consultoria de recolocação é ele, né, é aquela pessoa, ou pode ser um funcionário, consultor de uma empresa grande de consultoria de recolocação. Mesma coisa que o recrutador pode trabalhar para si mesmo ou para uma empresa. Vamos voltar aqui, por exemplo, da Coca-Cola. Como é muito comum, essas empresas geralmente ou têm um cliente físico ou um cliente pessoa jurídica, corporativo. No caso do cliente corporativo, como isso funciona? Vamos voltar para o exemplo da Coca-Cola. A Coca-Cola, assim como muitas empresas grandes, pode ser que tenha um serviço para ajudar os funcionários que ela demite. Isso é muito comum ver em demissão em massa e também em empresas muito grandes que querem dar um suporte para os funcionários que são demitidos, principalmente os funcionários de cargo alto, né? Diretores, gerentes, enfim. E aí como funciona? Então essa empresa, a gente está falando da Coca-Cola como exemplo. Coca-Cola contrata, por exemplo, a Wright, né? Uma empresa de recolocação. Eles têm um contrato com a Wright. Então toda vez que a Coca-Cola demite um profissional, a Coca-Cola vai dar o contato. Olha, a gente tem um contrato de recolocação com essa empresa, procura eles. E aí esse profissional vai procurar essa empresa de recolocação, vai dizer, olha, eu trabalhei. E aí a empresa de recolocação vai trabalhar com essa pessoa. Mas o dinheiro que a consultoria está ganhando não vem da pessoa. O dinheiro vem da empresa com a qual eles têm contrato. Pois bem, eu vou falar um pouco dos serviços que recolocação engloba, mas antes eu quero deixar claro as diferenças aqui entre os tipos. E a recolocação para pessoa física é menos comum, é definitivamente mais difícil encontrar, mas são profissionais que são contratados por outros profissionais. Então, o dinheiro vem do candidato, sim, vem do profissional e não da empresa que aquele profissional trabalhou antes. Pois bem, esses são os dois tipos de recolocação, para pessoa física e para corporativo. E aí, o que faz esse profissional de recolocação, essa consultoria, esse consultor de recolocação ou outplacement? Ele ajuda você a encontrar uma vaga. Ele não vai atrás de achar uma vaga para você, mais ou menos. Tá? Isso, gente, é no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo. É assim que funciona. Geralmente, qual é o passo a passo aí de uma consultoria de recolocação? Primeiro, conversar com você, tentar entender exatamente o seu histórico profissional, claro, o que você fez, o que você deixou de fazer, suas histórias de sucesso, suas histórias de fracasso, enfim. E aí, a partir disso, os serviços que são dados pela consultoria podem mudar. E aí que você vê algumas diferenças, né, de repente. Por exemplo, algumas pegam o seu currículo, refazem o seu currículo e deixam ele pronto, lindinho, para ser enviado. Outras consultorias vão fazer você escrever o currículo e eles simplesmente vão fazer uma revisão. Outra coisa, algumas consultorias vão simplesmente te dar o caminho para chegar no pote de ouro e vão te falar, olha, aqui que você tem que ir, você tem que achar nesse site. A gente tem o nosso próprio site, muitas consultorias têm o seu próprio site de vagas que elas conseguem, né? Elas descobrem as vagas e botam lá. E aí mandam a pessoa fazer o trabalho de procurar a vaga. Outras ajudam em paralelo. O profissional tem que procurar as vagas e os profissionais. E ao mesmo tempo, a consultoria de recolocação vai entrar em contato com empresas, com recrutadores que ela tem na sua rede de contatos para falar desse profissional, tá? E aí tentar apresentar o profissional, tentar colocar o cara ali na porta de algum jeito, né? Ou colocar o pé dele na porta ali de algum jeito. Então, pode funcionar de duas formas. Outra coisa, algumas também, quando você tem uma entrevista, te treinam para entrevista. Isso também pode ser parte do serviço, você fazer um treino, um tipo de coaching, né, com você de como se portar, etc, na entrevista. Algumas empresas sabem quem é a pessoa que você vai entrevistar e tem informação na base de dados deles sobre como é aquela pessoa, o estilo daquele gerente, daquele diretor, seja lá de quem for que vai te entrevistar, qual é o estilo daquela pessoa, qual a cultura daquela empresa. E aí eles já podem te dar essas dicas, né, para você ir para a entrevista um pouco mais preparado. Então, em resumo, gente, o papel de uma empresa de recolocação ou outplacement é simplesmente treinar você e não te arranjar um emprego. São duas coisas muito diferentes. Nenhuma empresa de recolocação vai te achar um emprego. Pode ser, coincidentemente, realmente elas têm um contato, aquele recrutador está procurando por um profissional exatamente que nem você,
E assim, todos, sabe, as nuvens, as estrelas no céu alinharam, se alinharam todos os planetas e calhou dessa empresa sem achar a tal vaga para você. Mas não é o foco de trabalho deles. O foco de trabalho deles é preparar você, treinar você para ser um excelente candidato, fazer excelentes entrevistas. Em teoria, tá, gente? Em troca de uma taxa, um valor. Esse valor pode ser um valor fixo de X, esse valor pode ser um valor fixo de X, mais um percentual ou até mesmo todo o seu primeiro salário. Pode ser só um percentual do seu salário ou o seu primeiro salário. Essa coisa da precificação de recolocação muda muito. Isso, claro, falando de uma recolocação de pessoa física, né? Quando eu te falei que o profissional vai contratar o serviço não é contratado pela empresa passada do profissional, né? E é bem diferente. E aí, gente, isso pode durar 6 meses. Geralmente, essas empresas de recolocação, elas têm um prazo para trabalhar com você. Vamos dizer que são 6 meses. Então, durante esses 6 meses, vai te ajudar nesses treinos, nessas práticas de entrevista, nessas dicas. E aí, depois desses 6 meses, tipo, paciência. E eu sei que você vai dizer, não, Fabiola, mas eu sei que sempre tem no contrato, se você não arranjar uma vaga, né, se você não arranjar um emprego, dentro desse tempo, eles te reembolsam o dinheiro. Sim, gente, isso tem mesmo. Mas olha só, eles vão arranjar várias coisas para não terem que te devolver esse dinheiro. Falo de agora. A maioria vai dizer, ué, mas você não fez isso e aquilo que a gente falou. Ué, mas não, você recebeu uma proposta, você só simplesmente não aceitou. Não é nossa culpa, você não quis aquela oferta. Gente, vocês não têm noção. Existem também empresas de recolocação que não são confiáveis, existem profissionais aí da área que querem te fazer venda de vaga. Aliás, eu vou fazer um vídeo sobre venda de vaga, sobre pagar uma taxa para se candidatar a uma vaga. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá, gente? Fica atento aí, vai sair logo logo. Existem profissionais de recolocação que não são sérios e existem profissionais de recolocação que são super profissionais e são incríveis. Inclusive, uma ex-chefe minha tem a sua própria empresa de recolocação para pessoas físicas e ela é maravilhosa, coloco minha mão no fogo por ela. Ruth Fernandes. Se procurar ela por aí, Ruth Fernandes, ela é incrível. Então, quando alguém fala pra você, olha, conversa com esse headhunter, ele vai te ajudar. Ele não vai te ajudar, gente. Ele vai querer te conhecer para saber se você se encaixa numa vaga que ele tá trabalhando. E se ele for muito bom e tiver tempo, ele vai conversar com você pensando numa vaga pro futuro. Um profissional de recolocação, esse sim vai trabalhar com você para te ajudar a achar um novo emprego. Essas são as diferenças, gente. Trabalhos completamente diferentes. Presta atenção quando você receber um contato de um amigo, de alguém, ou até no LinkedIn, entendeu? Um e-mail falando, você está procurando emprego, eu posso te ajudar. Vê bem da onde essa pessoa está vindo, pesquisa a empresa, pesquisa para não cair em armadilha. Uma das famosas armadilhas é a venda de vaga e eu vou conversar sobre isso no próximo vídeo, tá? Por enquanto, a gente fica por aqui. Deixa seu comentário, me diz se você tinha essa confusão, essa diferença entre headhunter, se achou que era uma outra coisa, se você conhecia a indústria de recolocação. Deixa aqui nos comentários para mim e não se esquece de se inscrever, apertar o sininho, apertar o joinha, apertar tudo aqui, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!